Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um artigo que tem circulado nas redes sociais desde a semana passada. Ciro Gomes está sendo pressionado pelos pedetistas a decolar ou vão abandonar a candidatura de Ciro? Vamos refletir um pouco a respeito disso. Eu quero começar aqui esse vídeo fazendo exatamente aquilo que a maioria das pessoas que compartilhou essa matéria, que comentou sobre esse artigo, não fizeram. Eu vou ler o artigo. O artigo publicado no jornal O Globo, na coluna da Malu Gaspar, escrito por Mariana Carneiro, com o título "Aliados de Ciro estabelecem um prazo para ele decolar ou apoiarão Lula". O PDT sentiu o impacto da entrada de Sérgio Moro na disputa eleitoral. Dentro do partido, aliados de Ciro Gomes consideram que o ex-juiz atraiu parte dos votos da terceira via que poderiam migrar para o pedetista, tornando seu caminho cada vez mais difícil. Por isso, já defendem nos bastidores que o PDT avalie o quanto antes uma aliança com o PT de Lula. Em conversa com interlocutores de outros partidos e com a equipe da coluna, esses aliados dizem que vão esperar até fevereiro para ver se Ciro decola nas pesquisas. Se até lá isso não ocorrer, vão pressionar a cúpula pedetista para abandonar a candidatura própria e ingressar na federação com o PT. Questionado a esse respeito, o presidente do PDT, Carlos Lupe, nega qualquer possibilidade de deixar Ciro na estrada. Segundo ele, a candidatura de Ciro é irreversível. Mas nos bastidores o movimento é o oposto. Nas últimas semanas, parlamentares pedetistas procuraram auxiliares de Lula para pedir que o ex-presidente pressione o PDT para fazer uma aliança ou formar uma federação o quanto antes. Lula, porém, tem se esquivado de fazer qualquer movimento nesse sentido por enquanto. Para esses parlamentares, o PDT só tem a perder se continuar insistindo num candidato a presidente que se mantém com menos de 10% da intenção de votos nas pesquisas eleitorais. Na pesquisa da Quest, que saiu nesta quarta-feira, Ciro aparece com 5%, atrás de Lula, Bolsonaro e Moro. Em privado, esses parlamentares consideram o desempenho decepcionante, especialmente porque o partido contratou um marqueteiro caro, João Santana, e Ciro já é conhecido do público. O temor entre os integrantes da sigla é que, com uma candidatura fraca, o partido perca espaço em alianças estaduais com partidos da esquerda, fique isolado e acabe elegendo menos deputados. Por isso, não são poucos os que preferem pular o quanto antes na canoa de Lula e empurrar o PDT para a federação que está sendo, nesse momento, gestada entre PT, PSB e PCdoB. A realidade se impõe, assumiu ontem um deputado pedetista. Já como parte da federação de esquerda, o PDT poderia ganhar fazendo prevalecer nomes para governos estaduais, como o de Everton Rocha no Maranhão. E mais do que isso, pode aproveitar a máquina do PT para ampliar a bancada de deputados e senadores. Apesar da ansiedade generalizada, porém, esses líderes vêm dizendo que vão esperar até fevereiro para cobrar de Lupe a projeção feita por ele de que Ciro chegaria a 16% após o carnaval. Por enquanto, o presidente do partido mantém o discurso de que Ciro não precisa de alianças para crescer e que o partido está disposto a seguir sozinho, assim como ocorreu em 2018. Até porque, para ele, Moro tira mais votos de Jair Bolsonaro do que de Ciro. Ele diz que não há vantagem em unir-se com o PT numa federação que pode minar outras lideranças estaduais do partido em locais como Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná, além de inviabilizar alianças em estados chaves como a Bahia, onde o PDT pretende apoiar ACM Neto. Na visão de Lupe, são as candidaturas regionais que determinam o sucesso da eleição de deputados federais e senadores. Na semana que vem, o PDT se reúne para uma festa de fim de ano em Brasília. Não vai faltar assunto e, pelo visto, nem desejos para 2022. Se você chegou até aqui, muito obrigado, porque eu sei que pode ser um pouco chato, né, acompanhar a pessoa fazer a leitura de um artigo assim direto, né, mas é necessário.
E eu cutuquei, né, que a maioria das pessoas que compartilhou esse artigo justamente não leu. Apenas ficou no título, né, chamativo, né? Aliados de Ciro estabelecem um prazo para decolar ou apoiarão Lula. Caindo na velha estratégia utilizada há trocentos anos de fazer um título chamativo que nem sempre condiz com aquilo que a matéria vem dizendo. Ou, como é o caso desse artigo, que é na verdade uma outra coisa. Vocês sentiram falta de alguma coisa nessa matéria? Pois é, eu senti falta. Falou em aliados, deputados, pedetistas, mas não citou um nomezinho sequer. Tudo bem, no jornalismo tem essa questão de preservar o anonimato da fonte e tudo mais. Mas está tudo muito genérico aqui nesse artigo. Quer dizer, não há nada de concreto que mostre que há um movimento dentro do PDT pressionando o Lupe, pressionando a candidatura do Ciro, fazendo de fato ameaçando, estabelecendo um prazo, assim como o título da matéria dá a entender. Agora, não vou dizer que não existe esse tipo de debate dentro do PDT. Aliás, nos grupos de WhatsApp, em outras redes ou em outros espaços, nós vemos que sim, há esse debate. O que fazer até 2022? E o PDT, hoje, é sim um partido bastante dividido. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas é importante lembrar, nós temos dentro do PDT hoje um setor minoritário talvez, ideológico, ligado ao trabalhismo. Temos um setor cirista, basicamente, que é Ciro ou nada, mas esses dois campos não são os que mais me preocupam. O que me preocupa, na verdade, é essa grande massa indefinida, fisiológica, que também não tem um compromisso com o PDT, com o trabalhismo, com o cirismo, com o Ciro, apenas com seus próprios interesses. E que vem no PDT apenas um meio de favorecer os seus interesses. Se a oferta for melhor de outro partido, tô pulando fora para outro partido. Seja o PT, seja o PSB, seja o PCdoB, seja o DEM, seja o PSL, seja o PTB, seja o que for. E nós temos também um outro problema, que é o antipetismo. Hoje, dentro do PDT, existem pessoas que são antipetistas, o que, repito, como já disse em outros vídeos, é uma incoerência, mas que sim, é um problema hoje porque essas pessoas não vão aceitar uma aliança com o PT, seja a nível nacional, seja a nível estadual, enfim. E Ciro Gomes é, em muita parte, responsável por isso, por alimentar esse sentimento antipetista. Ciro, por muito tempo, flertou com o antipetismo, o que é complicado porque tem uma linha tênue entre as críticas necessárias ao PT, necessárias aos governos Lula, ao governo Dilma, e o antipetismo. E o Ciro cruzou essa linha muitas vezes. Mas, enfim, não há o que fazer? Como se resolve esse problema? Simples, politicamente. E aqui eu chamo a atenção para uma outra ausência nessa matéria. Reparem, uma outra palavrinha ausente em todo esse artigo. Projeto. Em nenhum momento foi dito que é necessário discutir um projeto. E é isso que eu tenho tentado chamar a atenção, que para mim é o ponto nevrálgico de toda essa história. Política não é questão matemática, é questão de debate de ideias, de projetos. E é isso que mais me incomoda quando se fica nessa discussão de o Ciro não passa de 10%, o Ciro tem 8%, o Ciro tem 5%, Lula está no segundo turno, Bolsonaro está no segundo turno. Como se as eleições fossem apenas questão de estatística, de intenções de voto, de matemática. Claro, pesquisas de intenção de voto são importantes. E como chamei a atenção em um outro vídeo aqui, nunca antes na história desse país se fez tanta pesquisa eleitoral. Mas não dá para encarar como de forma determinista.
E isso é um problema que não é apenas dessas eleições para 2022, que são bastante atípicas, né? Como atípico é o período que nós estamos vivendo depois do golpe de 2016, mas é o da mentalidade do brasileiro mesmo. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto, né, as pessoas falando sobre eleições, sobre candidaturas, dizendo: ah, mas o teu candidato até é bom, mas ele não chega no segundo turno. Ah, eu até gosto do Ciro e tal, mas ele não tem chance de ganhar, ele tá com 5%, então eu vou votar em... Enfim. E isso, ao meu ver, é um sintoma claro de despolitização. Embora a gente utilize termos como redemocratização ou democratização para falar no período pós-ditadura, pós-Constituição de 88, nós estamos falando de um povo bastante despolitizado depois de 20 e tantos anos de ditadura. Esse foi o trabalho bem feito da ditadura. Despolitizou o povo brasileiro, que sim, até a década de 60 era razoavelmente bem politizado. Mas um trunfo do trabalhismo. E é isso, meus amigos, que eu considero o principal ponto a favor da candidatura de Ciro Gomes. Ciro Gomes insiste na politização do povo, na politização do debate, em discutir projeto, ideias. Ciro Gomes tem desempenhado o papel que até então era desempenhado por outros partidos da esquerda, por exemplo, o PSOL, principalmente, que, diga-se de passagem, também não tinha lá um potencial eleitoral tão grande assim. Vai ver quantos por cento o pessoal sempre fez em todas as eleições. E em algum momento se discutiu que o pessoal devia abandonar a candidatura deles? Com Plínio, com a Luciana Genro ou com o Boulos? Quer dizer, sempre se encontra alguém que diz que sim, mas enfim. E essa despolitização, veja, acontece inclusive nos grupos de debate político. Porque o que eu mais vi as pessoas compartilhando esse artigo que eu mencionei é dizendo: ah, tá aqui, ó, tá vendo? O Ciro tem mesmo que abandonar a candidatura. O PDT tem que abrir mão do Ciro. Tá aqui, ó, tá vendo? Vocês ainda defendem o Ciro. E esse é um pensamento de torcida, não é um debate político. E eu vou ser aqui muito claro. E eu acredito que sim, a esquerda deveria vir unida em uma frente nas eleições de 2022. Mas não uma unidade em torno de um nome, de uma pessoa, seja Lula, seja Ciro, seja quem quer que seja. Mas sim em torno de um projeto. E eu particularmente acredito que o Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido pelo Ciro Gomes, construído a muitas mãos, é o projeto ideal em torno do qual a esquerda e, na verdade, todo o campo democrático poderia e deveria se unir para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo sem Bolsonaro, cujo principal representante hoje é Sérgio Moro. E mais uma vez voltamos nesse mesmo ponto. É necessário debater projeto. Mas me diga se você concorda com a minha análise, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Já aproveita também, curte esse vídeo ou não, considere se inscrever no canal se não é inscrito e para ter certeza tem outros vídeos aqui para você assistir. Nos vemos em uma outra oportunidade.